Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu espero que todos estejam bem. E a palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nessa noite está em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu quero agradecer a todas as mensagens e orações feitas por mim, por minha família. Para quem não sabe, eu e a minha família tivemos que ficar em isolamento nessas últimas 2 semanas. Tivemos aí todos os sintomas da Covid. Ficamos sem olfato, com dificuldade de respiração, com cansaço. Tivemos todos os sintomas aí gripais, né? Diarreia, enfim. Tivemos alguns dias passando bem mal. Mas para a glória do Senhor, tudo isso já se passou. Nós já estamos bem, graças a Deus. Ainda não tivemos o resultado do exame, tá, irmãos? Nós fizemos, tanto eu quanto a Rosinha, fizemos o exame. A Rosinha fez primeiro e nos deram um prazo de 10 dias para que o resultado saísse. Falaram que estava com muita demanda e estava demorando mesmo, mas já se passaram os 10 dias, já estamos curados, né? E até agora nada, tá? Por isso que eu não posso afirmar que tivemos o Covid, mas por todos os sintomas, muito provavelmente pegamos sim, mas já estamos bem para a glória de Deus, tá bom? E domingo que vem estaremos juntos no culto presencial. Ficamos 2 cultos, 2 domingos sem estar presente no culto presencial, mas no próximo domingo já vamos estar juntos, amém? E matar essa saudade, tá bom? João 11, capítulo 1, vai dizer assim: Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Até aqui. É uma passagem bastante conhecida, né? A passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E eu acredito que todos que estão me ouvindo nesta noite conhecem o final da história. Conhecem o resultado de tudo isso. Sabe que Jesus foi até Lázaro, Lázaro já estava morto, sepultado, e Jesus manda tirar a pedra e diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E a palavra do Senhor vai dizer que Lázaro sai do sepulcro, todo envolto ainda com os lenços, né? E Jesus pede para que ele tire tudo aquilo e todos veem o milagre que foi realizado naquele lugar. Mas para chegar até esse final, tem todo um contexto. Tem alguns episódios que são tão valiosos e que nos ensinam tanto a respeito de Cristo e a respeito de confiar nele, que eu quero ler com os irmãos, não ler toda a história, porque senão vai ser bastante leitura. Mas eu quero analisar todo este contexto e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vai começar dizendo em João 11. João 11 começa com um pedido, né? O pedido de Marta e Maria para que Cristo fosse até eles e curasse Lázaro. Vai dizer que Marta e Maria manda alguns homens até Cristo
e pedem para que eles falem com Cristo a respeito de Lázaro. Fale que aquele que Cristo amava estava enfermo. Vai dizer que Maria, Maria era aquela que tinha ungido os pés de Cristo com um unguento precioso e enxugado com seus cabelos. Lembra dessa passagem? Onde Cristo está sentado à mesa com alguns sábios, chega Maria, se joga aos seus pés, unge Cristo com um unguento precioso e enxuga seus pés com seus cabelos. E ao ler sobre esse pedido, sobre essa família, sem saber do final da história, vamos apagar um pouquinho esse final. Ao ler esse começo e esse pedido, a primeira certeza que vem ao nosso coração é: como pode Cristo não atender a esse pedido? Não é? Porque convenhamos, que família é essa? Quem faz o pedido é Maria, aquela que ungiu os pés de Cristo com um unguento precioso que tinha e enxugou com seus cabelos. Quem está enfermo é Lázaro, aquele que Jesus amava. E no versículo 5 de João 11 vai confirmar isso, vai dizer: ora, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus amava essa família. Como pode então Cristo não atender este pedido? A primeira coisa que temos que ter como certeza, como verdade, é que as nossas ações, quem somos, o que fazemos para com Deus, para com Cristo, não nos faz ser dignos de milagres. Talvez eu falando assim no seu coração possa até passar, ou você possa até pensar e falar: olha, sim, verdade. Não somos dignos de nenhum milagre. Nada que fazemos nos torna digno disso. Mas quando estamos passando por algumas dificuldades, quando estamos precisando de alguns milagres, talvez você já fez uma oração parecida com essa. Eu já fiz. Eu confesso que eu já fiz. Dizendo ao Senhor: Senhor, Pai, eu tenho estado em sua casa todos os cultos. Eu tenho te adorado. Eu tenho dado bom testemunho. Eu tenho falado sobre o Senhor. Eu tenho anunciado a tua verdade sobre o teu reino. E Pai, eu tenho orado por enfermos. Eu tenho feito a tua vontade. E agora, Senhor, sou eu que preciso de um milagre. Faça um milagre em mim, Pai. Contamos tudo o que temos feito para com Cristo, não é? Tudo o que temos feito de bom, na intenção de tocar o coração de Deus para que Ele realize um milagre sobre as nossas vidas. Não é assim? Não foi diferente nesse pedido. Quando estes homens chegam a Cristo e dizem: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, eles querem tocar o coração de Cristo, dizendo: olha, não é qualquer um, é aquele a quem tu amas. João, ao falar sobre Maria e o que ela tinha feito a Cristo, ele também, quer colocar meio que em jogo que família é essa? E como eles eram merecedores de um milagre vindo do Senhor. Mas a verdade é que os milagres de Cristo não são realizados para aqueles que são dignos de milagre. Para aqueles que fazem ações que são dignas de milagre. Porque se fosse por merecimento, escute bem isso. Se fosse por merecimento,
nenhum de nós éramos dignos de receber algum milagre do Senhor. Nenhum de nós éramos dignos de presenciar as maravilhas que o Senhor realiza sobre as nossas vidas. Nenhum de nós. Os milagres do Senhor não têm a ver em sermos merecedores ou não. Ninguém é digno. Ninguém é digno, essa é uma verdade. Os milagres do Senhor são realizados em nossas vidas porque Ele nos ama, porque Ele se importa. E Ele não se importa só com aquele que faz algo para Ele. Ele não se importa só com aquele que está presente nos cultos todos os dias. Ele não se importa só com aquele que acha que faz algo a ser merecedor dos milagres e das maravilhas do Senhor. Cristo é aquele que se importa com todos. Então, ter falado a Cristo que quem estava enfermo era Lázaro, pouco importava. Cristo ter a ciência, Cristo saber que quem estava pedindo era Maria, aquela que tinha ungido os seus pés com um unguento precioso, pouco importava. Pouco importava. O que era necessário Cristo saber é que havia alguém que necessitava dele. Havia uma família, havia alguém que clamava pela misericórdia e por milagre vindo das mãos do Senhor. Havia uma família que tinha fé o suficiente para enviar pessoas a dizer: venha a mim, porque eu preciso de ti. O que importava a Cristo era saber que existiam pessoas pedindo por Ele, clamando por Ele, para que Ele realizasse um grande milagre em suas vidas. O que importa para Cristo não é o que você fez. Não são as suas ações do passado. O que importa para Cristo é quem você é. É como está o teu coração. É como vem o seu pedido. Se vem carregado de fé ou cheio de incertezas. O que importa para Cristo é você se achegar a Ele, é você clamar a Ele, é você pedir a Ele, para que Ele realize um grande milagre sobre a sua vida. Mesmo que não sejamos merecedores, mesmo que nós mesmos nos achamos as últimas pessoas merecedoras de um milagre vindo do Senhor, o que importa para Cristo é você pedir a Ele com fé, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção do Senhor, porque só o Senhor pode realizar este milagre na minha vida. Só o Senhor é capaz de fazer aquilo que eu estou pedindo. Deus quer te ouvir, meu irmão. Deus quer te ouvir. Porque ao ter este conceito que precisamos fazer alguma coisa para alcançar os milagres do Senhor, tantos têm se calado, porque pensam: eu não sou merecedor, eu não sou digno, nada tenho feito para alcançar este milagre que preciso, e se cala. Meu irmão, Deus quer te ouvir. Peça ao Senhor. Você está precisando de algo vindo de Deus? Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Diga a Ele: eu preciso deste milagre, apesar
de tudo que eu tenho feito. Apesar de não ser digno, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque, como eu disse, não é o que fazemos no passado que nos faz ser dignos do milagre vindo de Deus, do milagre vindo de Cristo. E quando o Senhor colocou essa passagem no meu coração, eu achei tanta semelhança ao que muito de nós estamos vivendo nesses dias. Porque essa história, apesar de ser a história de Lázaro, o homem que ficou enfermo, que morreu e que Cristo ressuscitou depois de 4 dias, esta história também é a história de Marta e Maria. Os entes queridos, as irmãs que clamavam, que choravam por aquele a qual elas amavam. Que clamavam e choravam por seu irmão, para que o Senhor realizasse um grande milagre sobre a sua vida. E nesses dias, temos visto tantos chorando, clamando ao Senhor por um milagre. Não um milagre para si, mas um milagre por aqueles que amam, não é? Nós já faz alguns dias que temos dito que o Covid-19, esse vírus, tem a cada dia se aproximado mais da nossa casa e da nossa família. Nós, há meses atrás, ouvíamos falar do vírus, mas de uma maneira meio que distante, não é? Olha, sabemos dos números, sabemos que muitas pessoas têm contraído esse vírus e morrido, mas eram notícias distantes. E a cada dia mais esse vírus tem estado mais próximo. Amigos têm pegado, familiares têm pegado, pessoas de nossa família, de nossa casa, têm enfrentado esse vírus. Alguns com sintomas mais leves, outros com sintomas muito mais fortes e graves. E quantos, mas eu até perdi a conta de quantos têm chorado. Filhos, pais, esposo, esposa, irmãos, primos, amigos. Quantos têm chorado por um ente querido que está passando por uma situação dessa? E eu, ao ler essa passagem, eu assemelhei muito o que essas irmãs passaram, o que Marta e Maria passaram a respeito de Lázaro, e o que muitos têm passado a respeito de entes queridos. Quantos têm clamado? Não é verdade? Nós, da Igreja da Batista Ipanema em São Caetano do Sul, temos orado por uma irmã tão querida, pela Mari. Eu acredito que todos que estão nos assistindo sabem que ela está internada com Covid. Quantos já não choraram por nossa irmã, não é? Mesmo sabendo que a situação dela está estável, mas só de saber que ela está com esse vírus e teve que ser internada por conta disso, já bate uma preocupação tão grande em nossos corações e ficamos tão aflitos, né? Clamando ao Senhor pela vida dela e tantos outros que passam uma situação tão semelhante. Vivemos tempos difíceis e temos clamado ao Senhor por essas vidas. Com certeza você que está me ouvindo já orou por alguém. Alguém que contraiu esse vírus e não só por conta do vírus, porque
Este vírus é um dos males que estamos enfrentando nos dias atuais, não é? Tantos têm clamado ao Senhor. E essa passagem me ensina algo tão valoroso, porque essas irmãs mandaram chamar a Cristo, a dizer a ele que aquele a qual ele amava estava enfermo, e vai dizer que Cristo não foi de imediato. Vai dizer que Cristo ficou por ali mais 2 dias. E que quando ele chega ali onde Marta e Maria estavam, onde Lázaro estava sepultado, vai dizer que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Há 4 dias Lázaro já estava morto. E eu sempre, quando eu leio uma passagem, eu me coloco no lugar daquele que eu estou lendo, né? No lugar dos personagens, para tentar entender o que se passava no coração e na mente daquelas pessoas. E ao me colocar no lugar de Marta e Maria, que não é tão difícil, por conta dos dias que estamos vivendo, muitos têm passado a mesma situação. Pensa o que essas mulheres viveram nesses dias. Elas mandaram alguns homens a fazer um pedido a Cristo. Se passou o primeiro dia e nada de resposta e nada de Cristo. O segundo dia e nada de resposta e nada de Cristo. O terceiro dia e nada de resposta e nada de Cristo. O quarto dia e nada de resposta e nada de Cristo. Elas clamaram àquele que elas sabiam que poderia realizar um milagre na vida do seu irmão. Mas não obtiveram nenhuma resposta nos primeiros dias. Nenhuma. Imagina o que possa ter se passado na cabeça destas mulheres. Porque lembra como foi o pedido? O pedido foi, olha, aquele a qual o Senhor ama está enfermo, venha socorrer. Aí se passaram alguns dias, o Senhor não veio e aquele homem morre. Agora, imagina o que possa ter passado na cabeça dessas mulheres. Será que elas pensaram, olha, será que Jesus amava tanto assim mesmo? Será que Jesus se importava tanto conosco mesmo? Será que aquela certeza que batia em nossos corações, que ao clamar a Cristo, ao pedir ao Senhor, Ele logo nos atenderia, porque, afinal de contas, Ele nos ama? Será que aquilo era uma verdade? Será que Cristo verdadeiramente se importa? E essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. É a resposta para essa pergunta. Será que Cristo realmente se importa? Será que Cristo realmente me ama? Porque temos orado ao Senhor, não temos? Temos clamado ao Senhor por milagres. Precisamos de milagres, não é? Vemos tanta situação ocorrer ao nosso redor e clamamos ao Senhor por milagres. Para que Ele intervenha sobre a nossa situação, sobre a vida daqueles que amamos. Oramos ao Senhor e quando não vemos resposta alguma, quando os nossos olhos não enxergam nenhuma intervenção divina, quando o milagre não é realizado, quantas vezes nos questionamos e questionamos a Deus sobre o amor que Ele tem sobre as nossas vidas? Se Ele realmente se importa conosco. Se Ele realmente está vendo a nossa necessidade.
Talvez este pensamento fosse o pensamento que passou na cabeça de Marta e Maria. Vai dizer que Jesus amava aquela família, que Jesus se importava com aquela família. Se formos ler toda a história, João vai dizer que os discípulos, depois que passaram os 2 dias e Cristo falou que ia voltar, e que ia ir até Marta e Maria, até Lázaro, para realizar um grande milagre, os discípulos vão dizer: Senhor, o Senhor tem certeza disso? Porque dias atrás tentaram te apredejar e o Senhor vai voltar mesmo assim? O Senhor vai para lá? E Cristo vai dizer: sim, eu vou, porque eu me importo, porque eu amo. Vai dizer que quando Cristo chega àquele lugar, Marta e Maria se achegam ao Senhor, não no mesmo momento, mas em momentos diferentes, e as duas falam a mesma coisa ao Senhor. Elas vão dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse nos atendido quando pedimos por um milagre lá atrás, se o Senhor tivesse vindo naquele exato momento, o nosso irmão não teria morrido. Olha como a gente é, né? Achamos que as coisas devem acontecer da nossa maneira. Achamos que o nosso pedido ao Senhor é o correto a acontecer. Se pedimos por um milagre naquele exato momento, aquele é o certo a se fazer. Se clamamos ao Senhor por alguma situação e que essa situação seja resolvida da maneira a qual queremos, tem que ser feito daquela maneira. Esse é o correto a se fazer. Temos dificuldade de confiar em Deus. Temos dificuldade em perceber, de entender, de que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Temos dificuldade com isso. Em saber que, mesmo que quando pedimos por um milagre, e o milagre a qual pedimos não acontece, o melhor está sendo realizado sobre as nossas vidas. Temos dificuldade de entender isso. E essas irmãs, Marta e Maria, ao chegar ao Senhor, elas vão dizer: Senhor, se o Senhor tivesse atendido ao nosso apelo, à nossa oração, nada disso tinha acontecido, nosso irmão não estava morto. Ah, se o Senhor tivesse vindo quando pedimos ao Senhor. Aí vai dizer, e eu quero ler com os irmãos, o que diz no versículo 33, a partir do 33. Vai dizer que Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Essa é uma passagem que toca muito meu coração. Que me fala muito de como Cristo, de como Deus se importa comigo e com você. Porque, convenhamos, eu já vi várias ministrações sobre essa passagem e muitos vão dizer que Cristo chora ao ver o sepulcro e ao ver que seu amigo Lázaro estava morto. Mas eu creio que este não é o motivo de choro de Cristo. Se a gente ler toda a história, todo o contexto, tudo o que Cristo fala, não tem motivo para que ele chorasse por Lázaro. Porque desde lá do início, Cristo vai dizer que, na verdade, Lázaro estava apenas dormindo, a morte de Lázaro, e o milagre que iria acontecer sobre Lázaro
era para que todos acreditassem nele. Ele já sabia do milagre desde o início. Antes do pedido de Marta e Maria, Cristo já sabia que iria realizar o milagre na vida de Lázaro. Então não tinha o porquê Cristo chorar por Lázaro. Afinal de contas, ele sabia que daqui a algum tempo ele mesmo realizaria um milagre. Então por que Cristo chora? Por que há este choro de Cristo? Ao analisar a história, ao analisar o contexto, eu creio. E João, ao descrever, vai me confirmar isso. Que Cristo, na verdade, não chora por Lázaro. Porque vai dizer que Jesus, quando viu chorar Maria, e também chorando os judeus que ali estavam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Quando ele viu toda aquela multidão, quando ele viu Maria chorar, quando ele viu os hebreus chorarem por Lázaro, Cristo chorou. O motivo do choro de Cristo foi o choro daquela multidão. O choro daquela multidão, o choro de Marta, de Maria, moveu o coração de Cristo e o fez também chorar. Meu irmão, se essa passagem, se esse choro de Cristo não nos diz que Cristo se importa, aleluia. Eu não sei o que mais vai dizer. Se saber que Cristo chorou, porque homens como eu e você choraram por um ente querido, não quer dizer que Ele se importa, que Ele nos ama. Eu não sei o que mais pode dizer. Eu não sei o que mais pode dar esta certeza. Sabemos que ao final dessa história, Cristo ressuscita Lázaro. Lázaro é ressuscitado, o milagre acontece. Mas não foi um milagre. Não foi Lázaro ressuscitado que nos diz que Cristo se importa e que Cristo nos ama. Não foi esta a ação da história. A ação de Cristo que nos mostra, que nos fala que Ele se importa comigo e com você, é esse choro, meu irmão. É Cristo ter chorado. É Cristo ter derramado as suas lágrimas ao ver o choro daqueles que estavam naquele lugar. Cristo se importa. E porque eu quero que fique bem claro na sua mente que a ação que nos mostra que Cristo se importa, que Cristo nos ama, não é um milagre, mas sim o choro dessa história. É porque nem sempre ao final da história há um milagre. Aleluia. Aleluia. E essa é uma verdade que é difícil de compreender. Nem sempre, ao final da história, ao final dos nossos pedidos, das nossas orações, nem sempre aquilo que queremos acontece. Mas, meu irmão, isto não quer dizer que Cristo não se importa. Isso não quer dizer que Cristo não nos ama. Cristo se importa comigo e com você, sim, meu irmão. Cristo te ama.
Cristo me ama. Ele é aquele que ao nos ver clamar, ao nos ver chorar por um milagre, Ele chora conosco. O nosso choro toca o coração de Cristo, o nosso choro toca o coração do Senhor. Cristo se importa sim comigo e com você. Cristo se importa com as nossas vidas, Cristo nos ama. Não duvide disso, meu irmão. Apesar das circunstâncias, apesar das coisas não favoráveis acontecerem sobre as nossas vidas ou sobre aqueles a qual amamos, Cristo se importa, Cristo ama. Não é porque as coisas não acontecem conforme os nossos desejos que Cristo não nos ama. Ele te ama, meu irmão. Ele se importa. Devemos entender, devemos compreender que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Que Ele sabe mais do que a gente. Que somos limitados, meu irmão. Que os planos do Senhor não se limitam à nossa vida aqui na terra. Mas o que Ele tem para nós é eterno. O que Ele tem para as nossas vidas não se limitam a uma vida terrena de 70, 80, 90, 100 anos. O que Ele tem planejado para mim e para você é eterno. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Não duvide do Senhor. Não duvide desse amor. Não duvide que você é importante para Deus. Creia nele, meu irmão. Ore ao Senhor, busque ao Senhor por um milagre. Ore ao Senhor por sua vida, ore para o Senhor por aqueles a qual você ama. Mas confie nas ações do Senhor. Confie que Ele tem o melhor para mim e para você. Confie que apesar das circunstâncias, Ele se importa. Ele te ama. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Os dias são maus, meus irmãos. Temos orado por muitos. Talvez alguns que você orou não resistiu. O seu corpo não aguentou e acabaram morrendo. Mas isso não quer dizer que o Senhor não ouviu a tua oração. Isso não quer dizer que o Senhor não se importou. Isso não quer dizer que o Senhor não te ama, que o Senhor não te ouve. Não quer dizer. Cristo se importa. Ele é aquele que chora com você. Aleluia. Cristo se importa. Se não aconteceu conforme o teu pedido, a tua oração, creia nele. Confie nele. E o melhor de Deus há de acontecer sobre a sua vida. O melhor de Deus há de acontecer sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse, Ele nos ama e Ele se importa. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.